Sejam todos bem-vindos ao FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Bom, hoje o nosso episódio vai tratar aqui além dos números. Estou aqui com o Carlos Henrique, que vai ser meu parceiro aqui de mesa. O Carlos Henrique é o nosso diretor de inovação aqui da FUCAP e eu, Valsemiro Nossa, como CEO aqui da FUCAP. Vamos hoje falar um pouquinho sobre consultoria, né? E para falar desse tema, chamamos aqui o Thales Viana Brugni, que tanto trabalha na academia, na parte de educação, mas também é um cara de mercado. É verdade. Né? Então, o Thales, ele é professor aqui da FUCAP, coordena atualmente o doutorado profissional em Ciências Contábeis e Administração, é também fundador da BR2 Consultoria Empresarial, lá em Salvador. Terra Boa. E também ele tem aí o certificado Controle ANEFAC Plus, o CCI. Thales, já te conheço há algum tempo, né? Mas não conheço toda a sua história, né? Eu sei que você... Aliás, te conheci na academia, na verdade. Mas eu sei que você... de 2010, né? 2010, alguma coisa assim, verdade. Há muito tempo. Na verdade, eu participei da banca de mestrado do Thales, foi aí que eu o conheci. Mas o Thales, ele, de alguma forma, entrou aí nesse mercado de consultoria, né? Tem uma empresa lá, a BR2 Empresarial, Consultoria Empresarial. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é essa chegada, né, nesse mercado de consultoria. Aconteceu por acaso? Era uma intenção? Como é que você chegou lá? Originalmente, antes até de eu fundar a BR2, eu atuei com consultoria porque, ainda como estudante do curso de administração, eu atuei num escritório de contabilidade, então passei por todos os setores ali tradicionais da contabilidade, né? A parte contábil, que eu aprendi a debitar e creditar olhando a nota fiscal, né? Eita. Então era nota por nota, debitando e creditando, isso sendo aluno do curso de administração. Depois fui para o setor pessoal, folha de pagamento, depois o setor fiscal, depois trabalhei um pouco na área de perícia, isso tudo enquanto estudante. Já era consultor. É quase isso, né? E quando eu me formei, o sócio desse escritório de contabilidade me convidou para criar uma divisão de consultoria para atender inicialmente aquele portfólio. Eu acho que essa história você não conhece. Não, né? Conheço. Então eu comecei prestando consultoria para um portfólio de clientes de um pequeno escritório de contabilidade. Lá em Salvador mesmo? Não, no interior da Bahia. Isso ainda estava no interior da Bahia. Itabuna? Itabuna. Isso então, eu sei. Estou falando de 2003 a 2007, mais ou menos. Foi quando eu entrei na academia, inclusive. Comecei a dar aula em 2007. Né? E depois mestrado, doutorado, sair de casa, né? E aí em 2013, já no doutorado, eu encontrei, aí já tinha largado o escritório e tudo, né, para estudar. Lá eu encontrei um contemporâneo que tinha um escritório de consultoria também, isso em 2013, de consultoria, e a gente percebeu que tínhamos habilidades complementares, né? E aí a gente pensou, bom, você tem alguns clientes ainda, você largou o escritório, mas ainda continua atendendo os clientes, eu também tenho um portfólio de clientes, que tal a gente fechar os dois escritórios e abrir um escritório só com essas habilidades complementares. E daí surgiu, em 2013, a BR2. Então, hoje a gente tem aí 11 anos, né? 11 anos de atuação com consultoria empresarial. O portfólio ele é relativamente longo, ainda que tenhamos uma consultoria, uma equipe relativamente enxuta. Né? Base em Salvador, mas você atua em qualquer parte aí do país. Atuo em qualquer parte do país, inclusive a maior parte do portfólio está fora da Bahia. Eu ia perguntar isso, porque polo empresarial lá não... É difícil você ver uma empresa de peso, ao ponto de querer uma consultoria, mas ainda assim que não vai buscar as consultorias tradicionais de estratégia. A gente tem um polo lá, né? A gente tem um polo industrial que tem grandes empresas, mas não comparado aos polos que temos na região sudeste, basicamente. Né? Então, hoje eu atuo mais com empresas do Rio de Janeiro, de São Paulo. Temos também alguns clientes aqui no Espírito Santo. Agora, aí, Carlos, eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque falando de mercado de consultoria,
Eu entendo que depende muito do nicho, né? Você pode atuar com micro, pequenas, médias, grandes. Cada uma tem uma estrutura e um grau de complexidade diferente. Então, por exemplo, a gente começou com micro, pequenas e médias, né? Basicamente micro e pequenas empresas. Hoje a gente atua com micro, pequenas, médias, que eu tenho um sócio que toca e eu estou tocando a divisão das grandes empresas. Então, são mercados completamente distintos, com necessidades completamente distintas. É algum setor específico? Não necessariamente, né? Até porque para as grandes empresas, o meu foco está em laudos e pareceres. É diferente das micro, pequenas e médias, cujo foco está em profissionalização de gestão. Então, nas micro, pequenas e médias, basicamente a gente está olhando para empresas que geralmente cresceram muito rápido e que olham para trás e percebem que a estrutura de gestão ainda está como se estivesse num nível, né, um pouco menor de tamanho. E aí é quando esse tipo de empresariado percebe que precisa, para continuar crescendo, precisa profissionalizar a estrutura decisorial, né, de processos e de tomada de decisão. Já com laudos e pareceres, não. Aí a gente já está falando de empresas maiores que têm um grau de complexidade societária, contábil, que não é demandada geralmente de empresas menores, né? Aí a gente fala de valuation, fusões, aquisições, account opinion, né, com opinião contábil, né, sobre um tema muito específico. Legal. Agora, como é que é estar nesse mercado de consultoria? Quer dizer, não é uma propaganda que leva, talvez, diretamente a uma consultoria. Quer dizer, você tem que começar, né? Comecei fazendo, é um boca a boca que vai se multiplicando. Como é que é estar nesse mercado, já que há tantas consultorias sendo oferecidas por todo mundo, né? Como se diferenciar ali para você realmente ser escolhido por alguém que quer realmente um desenvolvimento de uma consultoria, um serviço? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque para você desenvolver um negócio em consultoria, querendo escalar ou não, né? Querendo nichar, de certa forma, o ingrediente principal é a confiança, né? Então, boca a boca é, sim, de longe, um instrumento que mais fecha contrato lá no escritório, é a recomendação. É um projeto bem feito. Projeto bem feito. Então, no início, a gente teve muitos projetos com VPL negativo, né? Com valor, né? Que a gente, se fosse colocar na ponta do lápis, era negativo. Mas, ao longo do tempo, esse investimento se mostrou acertado, né? Porque aí as pessoas comentam, né? Os empresários comentam entre eles e aí, consequentemente, lá na frente, a gente acaba colhendo fruto por via de recomendação, né? Quer dizer, dependendo do tamanho do projeto de consultoria, quer dizer, não é o Thales sozinho, não é uma outra pessoa do seu escritório lá sozinho que vai tocar. Você tem que ter um time para desenvolver, né? Exatamente. Mas como é que você faz para selecionar um time desse? Como é que você já tem um time fixo? Você busca freelance naquele momento? Para muitos... Só para entender um pouco como é que é essa dinâmica, né, de quem é um consultor de fato. Olha, para muitos empresários, inclusive para você, Valcemiro, 11 anos pode parecer muito pouco, né? Mas para mim foi uma eternidade, porque eu passei por muitas fases, né, em termos de contratação, né, criação de equipe, criação e manutenção de equipe. Então, um dos pontos que até hoje é uma dor é a constituição de equipes altamente especializadas. Então, você reter um funcionário altamente especializado é um desafio muito grande. Ao passo que você também treinar, né, você pegar o trainee, que é um tipo de atividade, inclusive, bem comum das grandes consultorias, né, tem um custo muito elevado para consultorias menores, que é o meu caso, né? Então, esse é um trade-off que eu vivo todo santo dia, né? Por exemplo, uma das dores que a gente já viveu muito era com tecnologia. Então, quando a gente atende micro, pequena e média empresa, tecnologia é um gargalo, que a gente está buscando profissionalizar uma gestão que muitas vezes, em termos de recursos tecnológicos, não dispõe daquilo que as grandes empresas dispõem. E muitas vezes a gente sentiu necessidade de produzir em casa as soluções informacionais, né? E a gente começou contratando pessoas de tecnologia. E no meio do caminho a gente entendeu, né? E aí, entendendo, errando, que a gente, né, passa a melhorar, a gente entendeu que
muitos desses profissionais de tecnologia não dominavam finanças, contabilidade, gestão. E às vezes a gente tinha projetos muito similares e o custo de falar a mesma coisa novamente para alguém que não é da área era muito alto. Foi aí que a gente começou a formar também times de tecnologia para produzir em casa, né? Produzir internamente. E a prática de associação também é muito comum, né? Naturalmente, a gente não tem condição de, como uma equipe enxuta, dominar todas as áreas. Então, a gente tem consultores associados em diversas áreas que já trabalham há bastante tempo conosco e que a gente confia, né? E aí, consequentemente, a gente forma times dependendo do tipo de demanda. Então, é um híbrido, né? Sim. A gente tem uma equipe fixa, mas com um desafio muito grande de chegar a colocar alguém dessa equipe como um líder de projeto, que é diferente das grandes consultorias, né? As grandes consultorias, elas naturalmente têm, apesar de terem seus desafios também, porque muitos desses líderes depois saem, né, para formar suas próprias consultorias, isso, né, é um desafio também, mas a gente lá não consegue chegar a colocar alguém como líder de projeto. Ou essa pessoa, por algum motivo, acaba saindo para desenvolver o próprio negócio, né, ou ela não consegue chegar até lá, né? Que é um dos motivos, inclusive, de ter uma passagem muito curta nas Big Four, né? Uma passagem bem curta, porque realmente a trilha, para você seguir, ela é bem árdua, né? Você chegou a passar por uma Big Four? Muito rapidamente. Foi. E no lado de retenção, muita gente ainda usa consultoria só para o trampolim, né? Até porque a consultoria, né? Seja ela pequena, como a BR2, ou uma das maiores, né? Como uma das Big Fours, é uma possibilidade de aprendizado que complementa todos os outros instrumentos de aprendizado que a gente tem, né? Aprendizado prático de altíssimo valor, né? Tanto que os recém-formados, né? As pessoas que estão iniciando a carreira, né? Tem na consultoria uma possibilidade muito real, né? De iniciar a carreira, justamente pela capacidade de aprendizado que essa indústria entrega. Exatamente. Quer dizer, num time você vai ter pessoas mais líderes aí, mais sênior, mas você tem sempre pessoas ainda que estão numa fase de aprendizado mesmo. E, participar de uma consultoria é realmente aprender na veia, né? Exatamente. Porque você está indo direto para uma realidade aí que precisa de solução e você está buscando entregar uma solução. Então... um dos desafios interessantes é que, às vezes, a gente faz testes, né? A gente coloca projetos importantes na mão de algumas pessoas da equipe e tenta deixar solto, mas na hora que a gente vai fazer a revisão, a gente começa a perceber, né, que aquela pessoa não está pronta ainda para liderar, né? O produto final ainda não tem a confiança para manter a marca. Isso é um problema. Legal. Dentro das várias áreas de consultoria, eu acredito que principalmente pequenas empresas trabalham muito com processos, né? Reorganização de processos e tal. Vocês também têm um atendimento no formato de BPO também, que vocês dão uma assessoria à empresa nesse sentido? Já tivemos BPO. Hoje a gente não tem mais. Esse serviço a gente decidiu não dar continuidade. Então, hoje a gente tem duas divisões muito claras. Grandes empresas com laudos e pareceres e micro, pequenas e médias empresas com profissionalização de gestão. Então, a ideia é usar o recurso disponível do cliente, né? Mapear as dores. A gente faz o mapeamento das dores, além de ouvir, obviamente, as dores que os gestores enxergam nessas micro, pequenas e médias. Então, a gente faz o mapeamento das dores e busca construir um conjunto de processos e manualizar esses processos e implementar os processos junto, inclusive, com treinamentos. Isso nas micro, pequenas e médias. Nas grandes, a gente atua única e exclusivamente com laudos e pareceres, dos diversos tipos. Inclusive porque nessas consultorias para as pequenas, não adianta nada se instaurar o processo e deixar o gestor que ainda está no tradicional não conseguiu se profissionalizar por nada, né? Exatamente. Um dos problemas que a gente viveu logo no início, Carlos, era justamente isso. A gente desenhava o processo e, aspas, implementava. Implementar é como se fosse assim, olha, vou fazer uma vez aqui, tá vendo? É assim. E saía, né? Isso não funciona. Né? Isso não funciona. Tem que ter um processo de treinamento e de acompanhamento.
É isso que eu ia falar. Muitas vezes, consultoria de forma geral, né, a gente vê um jargão, pô, a consultoria vem, vendeu seu negócio, entregou mais ou menos, foi embora e agora nada funcionou. Quer dizer, tudo bem, às vezes é problema da própria consultoria, que não entregou aquilo adequadamente, mas muitas vezes é um problema de continuidade interna mesmo. Você não tem as pessoas para dar continuidade àquela implementação. Exato. Então, se não tiver aí um bom treinamento, essa sequência ela é descontinuada depois. Tem um outro ponto muito interessante que alunos me perguntam isso em sala, né? Em disciplinas de custos, né? Que a gente fala de precificação, né? E precificação de serviço de consultoria para pequena empresa, uma coisa que eu aprendi muito também, né? Errando bastante, é que existe o custo de você atender o cliente que não compreende a dor dele. Sim. E a tendência é, se ele não compreende a dor dele, existe uma boa chance dele não compreender a solução que está sendo construída. E nem querer pagar o preço. E aí, consequentemente, mesmo que ele queira pagar o preço, se ele sai insatisfeito, né? Lembra do boca a boca, né? Então, se ele sai insatisfeito, na verdade, o problema não é com aquele contrato. Aquele eu já embolsei, infelizmente não obtive sucesso porque não foi, né? A solução ela não foi compreendida, mas o custo de você servir, né? O custo de servir um cliente que não entende a solução é infinitamente alto, porque isso a gente está olhando para frente, né? Você tem que convencer ele que tem problema. Tanto que internamente eu brinco com o meu sócio que eu fui fraco, né? O meu sócio ele foi psicologicamente mais forte do que eu. No meio do caminho eu falei, olha, eu quero só tratar com as grandes. E a gente precisa que alguém lidere as micro, pequenas e médias, né? E por quê? Porque nas grandes, geralmente, a gente espera que a demanda ela seja compreendida. Geralmente mais qualificada. Né? A demanda é mais qualificada. Então, por exemplo, já teve casos que uma empresa fez uma fusão com uma outra empresa, né? Uma grande empresa fez uma fusão com a outra grande empresa. E a empresa que estava sendo adquirida tinha passivos contingentes que não estavam no balanço. E a norma diz que, num processo de fusão, os passivos que não estão no balanço precisam ser reavaliados e mesmo que eles sejam possíveis e não prováveis, dependendo de algumas características, eles precisam estar no balanço depois da fusão. Sim. Então, como é que eu faço uma avaliação dessa, né? Que envolve contabilidade societária, né? E também envolve o direito. Então, você precisa de uma equipe que tenha condições, né, de não só dominar a parte societária, da contabilidade societária, mas ao mesmo tempo que consiga instruir a equipe jurídica no que é de competência da equipe jurídica para você fazer um reporte, né, um report contábil adequado. Né? Esse é um exemplo de um contrato complexo que envolve uma equipe multifacetada. Né? Só que quando o cliente busca esse tipo de demanda, ele já passou pelo processo do M&A, né? Ele já passou pela due diligence, ele já sabe o que ele precisa fazer. Então, ele contrata um serviço de um problema que ele já sabe qual é, ele já sabe que solução ele precisa. Principalmente quando é passivos contingentes, aí isso é muita coisa oculta, né? Que não está escancarado lá para você ver. Você tem que descobrir aquilo ali. Então, tem risco, né? Tem realmente probabilidade, uma série de outras coisas. áreas aí que a soma disso tudo que vai dar um resultado legal ali na entrega. Exatamente. E um recado legal para quem está ouvindo, né? Especialmente o pessoal da contabilidade, né? Às vezes a gente acredita que contabilidade societária é só a parte da contabilidade societária, né? Veja que a gente está falando de risco, está falando de probabilidade, isso tudo tem a ver com estatística, matemática, direito. Né? Porque como é que eu vou falar da probabilidade de um contrato virar um passivo de fato, né? Então, muitas vezes o contador está pensando assim, não, isso aí é o CPC 25. Não é assim, o CPC 25 fala que isso é preciso, né? É preciso ser mensurado, mas o como é uma equipe multidisciplinar, né? Aí envolve, naturalmente, experiência, né? A equipe tem que ter experiência para lidar com... E quando você fala de um passivo aí mais... Quer dizer, você tem desde passivo aí trabalhista, você tem passivo que é mais visível esse, né? Mas você pode ter um passivo ambiental, que ninguém nunca chegou a levantar aquela lebre, mas ele está escondidinho lá, que pode vir à tona um dia. Exatamente. Tudo isso entra nesse bolo aí de avaliação. Exatamente. Né? Isso para falar de um exemplo. Aí a gente pode ter exemplos... Já teve empresa
querendo reconhecer estoque a valor justo e não a custo histórico, que de novo pode soar estranho para alguns contadores, né? Porque naturalmente, por via de regra, o estoque está a custo histórico, mas existe previsão, né? Regulamentar. Principalmente pela regra fiscal, né? Pela regra fiscal, mas existe uma previsão societária em alguns casos específicos que a companhia ela pode registrar o estoque a valor justo. Esse projeto, por exemplo, foi um projeto que veio de uma recomendação de um auditor. Então, um auditor tinha feito um outro trabalho que eu era o parecerista de um outro projeto, de um outro assunto, que era de valuation, inclusive, que ele gostou da densidade do projeto, da defesa do laudo, e depois sabia que a gente prestava serviços de temas complexos de contabilidade e acabou recomendando, né? Então, de novo, boca a boca aí exercendo uma função relevante, né, na manutenção do negócio. E esses são os melhores de boca a boca, porque é carona, né? Você vai de carona em todos os projetos que ele vai fechando, porque... Exatamente. Vocês têm uma boa sinergia, ele confia no seu parecer. Exatamente. É aí onde o trabalho bem feito, aliado ao peso de uma assinatura, né? Isso a academia, inclusive, pode ajudar, né? Porque aí você faz um curso de mestrado, faz um curso de doutorado, alinha toda essa certificação acadêmica a uma experiência prática já demonstrada para a sociedade empresária de forma geral, ou dos auditores, né, no meu caso. E aí você acaba criando um cenário que gera um ciclo. Você usa esse viés acadêmico na venda? Sem sombra de dúvidas. Isso é uma coisa que sempre que eu tenho uma oportunidade de conversar com os meus alunos, né, de pós-graduação em estrito sensu, principalmente, mestrado e doutorado, sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo, porque para mim, e aí essa é a minha experiência, eu não posso, aí eu viés de pequena amostra, né, mas para mim, a formação em estrito sensu, mestrado e doutorado, foi o divisor de águas para eu poder abrir o mercado que eu queria atacar. Porque em qualquer área, né, na maioria das áreas, a gente vai olhar a indústria e vai perceber uma infinidade de concorrência. E isso não é diferente na consultoria. Mesma coisa. Quem está pensando em abrir uma consultoria vai encontrar concorrência em qualquer área de consultoria que a pessoa quiser, né, o profissional quiser atacar. No caso de quem teve uma formação cuidadosa academicamente, o maior diferencial é que a gente começa a ter acesso a um corpo de informação que os outros players, por natureza, não têm. Eu já cansei de... Eu vou falar isso aqui porque isso é fruto de um livro que eu estou para lançar nos próximos anos. E é bom falar isso com você, Carlos, porque eu sei que você já participou né, já teve cargos importantes em Big Four. Hoje, uma das minhas principais atividades é fazer avaliação de empresas que são controladas por fundos. Então, imagina, eu tenho um fundo de investimento que controla grandes empresas. E esse fundo precisa marcar o mercado o valor justo dessas empresas todo ano para fazer o reporte para o mercado, né? Então, eu faço muito laudo de valuation para fundos de investimento. E esses fundos são auditados por grandes, né, pelas, digamos aí, 6 maiores... Eu sou auditado pelas 6 maiores, os meus laudos são auditados pelas 6 maiores empresas da indústria de auditoria, né? E eu já atuei com sócios de todas as regiões do país. Então, sócio de corporate finance do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia, né? Eu já atuei. E eu consigo perceber perfis completamente distintos, né? E uma das coisas que muitas vezes eu ouço perguntas do tipo, mas por que você fez assim? Né? Digamos, por que você fez dessa forma? Aí eu explico por que eu fiz dessa forma e entrego a fundamentação. E a continuidade da argumentação, eu percebo que ela não é científica, ela é mercadológica, do tipo, mas o mercado não faz assim, né? Eu ouço muito isso. O mercado não faz assim. Uhum. E quando a gente faz um curso estrito sensu, que a gente começa a acessar a informação de ponta, né? E eu não estou dizendo que os auditores não têm informação de ponta, não é isso, mas eu digo do ponto de vista acadêmico mesmo, científico. Para a gente não basta que o mercado todo execute dessa forma. A gente precisa entender qual é o fundamento que justifica que essa ação seja melhor do que a outra. Aí eu costumo sempre falar em sala, né?
Não é porque todo mundo está fazendo que é o certo. O certo ele vai estar sempre certo, ainda que ninguém esteja fazendo. O errado ele vai ser sempre errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, a parte acadêmica, ela nos dá um senso crítico que não vem da... Que eu brinco eu sempre falo brincando, né? Não vem da fonte Águas de Lindóia, não vem da fonte... Não, ela tem uma fonte que foi produzida por uma equipe com um propósito científico, né? Com o uso de metodologia científica, para poder sinalizar o que é melhor, o que é pior em cada cenário e os fundamentos disso. Então, para mim, o treinamento científico do estrito sensu, mestrado e doutorado, é o que me dá uma tranquilidade absurda, mesmo sendo pequeno, né? Nossa consultoria é pequena, né? Mas eu tenho uma tranquilidade muito grande de lidar com os maiores auditores, porque é uma questão de discussão fundamental. Eu estou discutindo fundamento. Eu não estou discutindo quem é maior do que quem, né? Então, isso nos dá uma tranquilidade muito grande. O mestre e o doutor têm acesso a um corpo de literatura que quem não passou por essa trilha, por natureza, não vai ter o acesso. Né? E vocês sabem muito bem disso. Né? Então, para mim, esse é o grande diferencial. Para mim, é imprescindível, especialmente para quem faz laudo e parecer. É isso que eu ia falar. Se tratando, às vezes, de contabilidade, né? Eu acho que uma demanda grande tem que estar por laudos, né? Por pareceres. Porque a dúvida contábil ela nunca é uma dúvida trivial, né? Trivial está ali nos livros, está nos regulamentos, né? Nas próprias regulamentações. Exato. Mas tem coisa que é muito dúbia, muito na área cinzenta, né? Do como fazer aquilo ali. Principalmente depois da chegada dos IFRS aqui no Brasil, né? Contabilidade internacional, você tem muita diretriz e não checklist mais do que fazer. E uma diretriz, às vezes, ela pode ter interpretação diferente dependendo do ambiente daquele negócio. Dado que nossa audiência é qualificada, vou dar um exemplo de um projeto que eu entreguei agora nas últimas 2 semanas. Qual era a demanda? Determinar a vida útil de um ativo intangível. Né? Então, eu preciso fundamentar qual é a vida útil do ativo intangível para que a contabilidade exerça todo o seu papel de, né, informacional e, ao mesmo tempo, para que a empresa seja auxiliada em elementos mais técnicos, como amortização. Né? Qual é o prazo de amortização? Né? E era uma tecnologia. Então, aí a norma, ela diz assim, digamos, né? Você pega a norma de intangível, né? O CPC 04, aí você vai ver lá assim, olha, primeiro você tem que verificar se o ativo ele tem vida útil indeterminada ou determinada. Isso. Mas a norma não diz qual é o procedimento que você tem que adotar para determinar isso, né? Então, pro pessoal aí da consultoria de elementos mais subjetivos, né? Eu costumo brincar que resposta que não tem no Google ou no ChatGPT, pode fazer o teste, pode colocar lá. Como é que eu determino a vida útil de um ativo intangível, né? Você vai ter respostas genéricas, assim como todo o corpo de conhecimento disponível. Você não consegue achar um laudo de determinação de vida útil, porque quem faz isso não divulga. Né? Então, a própria máquina, pelo menos por enquanto, não tem ainda a oportunidade de, no seu treinamento, de acessar esse tipo de informação. Então, eu costumo brincar mais com fundo de verdade de dizer assim, olha, os maiores contratos, eles estão em soluções cuja resposta não está disponível no Google, por exemplo. Né? Se você não consegue no Google pesquisar como resolver aquela demanda, é aí que você tem um contrato de alto valor. Né? Geralmente, as grandes empresas, no contexto da contabilidade, só busca consultoria nesses casos, porque é uma grande empresa, tem muito recurso tecnológico, muito recurso humano. Né? Então, querendo ou não, a busca pela consultoria vem quando essa equipe altamente especializada, por algum motivo, não deu conta por qualquer motivo. É aí onde você tem um contrato de alto valor. E até porque, dependendo de como ele faça, depois vem uma auditoria. Pô, se já tem um terceiro que também deu lá o seu parecer, fortalece o respaldo para ele poder realmente fazer daquela forma. Porque o auditor contábil, né, ele tem um trabalho igualmente ingrato ao meu, né? Porque o dele, a assinatura do meu laudo sustenta em um pequeno assunto
a assinatura do auditor. Que está, né? Então, o zelo do auditor, e eu entendo isso, é gigante, né? E é por isso que o consultor, é por isso que a gente, mesmo pequeno, a gente consegue acessar as maiores empresas, né, em termos de laudo. Sim. Ouvindo você falar aí, né, dessa ajuda, né, que a parte acadêmica, científica traz, né, para um consultor, quer dizer, um recado que a gente pode dar aí para uma pessoa que quer seguir o caminho da consultoria, cara, você tem que saber muita coisa, né? Você tem que ter fundamento, porque é isso que vai te dar um trabalho qualificado lá. Então, assim, acho que o caminho natural aí de um bom consultor, né, que entrega realmente algo de valor, algo que realmente traz a solução, né, para aquelas demandas, eu acho que tem que ser a pessoa que realmente tem uma fundamentação acadêmica, e não só de conhecer tudo, mas saber realmente onde que ele busca aquele fundamento na hora de desenvolver. E saber ligar os pontos, né? Exatamente. Saber fazer as conexões. As conexões entre os assuntos é muito importante. É a conexão entre os assuntos, as diversas áreas, que diferencia a qualidade de uma solução para uma outra solução. Isso não é de hoje não, viu? Se você olhar as consultorias estratégicas, desde sempre, McKinsey, Bain, lá nos Estados Unidos, você só entra para consultoria depois de fazer um MBA. Eles não pegam um trainee que saiu da graduação, ou se pegar é um caso bem específico como quase estagiário. Aí tem uma discussão que eu sei que não é objeto dessa conversa e que pode até depois surgir um novo episódio sobre isso, né? Os MBAs que a gente encontra no Brasil, né, eles são muito específicos às vezes, né, em termos de área. Aí eu já fico me perguntando o seguinte, né? Será que um MBA mais holístico para formar um gestor que consegue sair da sua cadeirinha ali, digamos, o controller sair da sua cadeira para observar o processo como um todo e o motivo daquela informação chegar daquele jeito, ao mesmo tempo sair da cadeira e ir lá na outra ponta, que é, no conselho de administração ou no investidor, para entender a cabeça do investidor, né? O que é que o investidor quer em termos de informação, né? Ou seja, será que hoje, né, os nossos MBAs, é uma provocação mesmo, será que essa visão holística ela está sendo atacada da forma como deveria? Porque para você ligar os pontos, né? Por exemplo, no meu caso, para eu ligar os pontos, eu não posso simplesmente dominar a contabilidade. Sim. Então, eu tenho que... Claro, eu não vou dominar todas as áreas, mas eu preciso entender um pouco de outras áreas. Né? De gestão, do direito, e assim vai. Né? Porque senão eu não consigo ligar os pontos de tecnologia. Né? Principalmente hoje em dia. Então, no meu entendimento, ligar os pontos também é um diferencial muito grande. Isso é uma habilidade, não é um conhecimento. É uma habilidade. E a habilidade a gente constrói, né? Só como é que eu construo uma habilidade de ligar pontos entre áreas se a minha formação não é holística? Perfeito. Eu acho que essa pode ser uma tendência, inclusive, da gente ter cursos realmente que montem esse olhar mais... Eu não quis dizer isso não, mas era tipo isso. Não, mas faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido, porque quando a gente fala que consultoria é um treinamento, é um pouco disso. A pessoa está lá e a pessoa tem um pedaço de liderança, de parte comercial, a parte de gestão. Ela roda todo o ciclo. Eu quero voltar ainda nessa questão aqui de educação e mercado, né? Mas eu queria te provocar um outro ponto ainda, né? Quer dizer, nós estamos aí numa era hoje de inteligência artificial, né? ChatGPT e outros mais aí. Como é que é isso hoje? O consultor tendo esse ferramental na mão hoje e um consultor lá de trás que não tinha, né? O que evoluiu aí? O que aumentou na produtividade de um consultor essas ferramentas todas, né? Você já tem... Certamente você já está... Já usa, né, todo esse ferramental. E te falar que você falou com a pessoa certa essa pergunta, porque do que eu já converso com o Thales e o que ele usa de GPT para solução muito disso é porque, agora você já entende o histórico, né? Muito disso, na época que eu contratei a equipe de tecnologia que não deu certo, porque toda hora eu tinha que explicar o que era um débito e um crédito e o efeito disso, digamos, né? Para projetos similares...
mesma coisa, e eu tinha que ensinar o fundamento, claro, porque o profissional ele não era da contabilidade. É assim num projeto de finanças, num projeto de processos, né? Então, eu me senti obrigado, e errei de novo nesse momento, a aprender a desenvolver a solução. Né? Então, isso lá nos idos de, sei lá, 2014, 2015, eu falei, não, peraí, eu preciso aprender. Então, eu comecei a aprender de maneira autônoma a linguagem de programação. Então, eu fui lá um C# da vida, um Visual Basic, né, que lida com Excel. Então, tem muito relatório em Excel, Visual Basic ajuda muito a automatizar as coisas. Né? Um Python, porque aí Python, quem já está na academia, querendo ou não, já entende a sintaxe do Python, né, mesmo que não use Python. Então, eu comecei a aplicar, inclusive, muito do que eu já via na academia, né, eu comecei a aplicar para desenvolver soluções. Aí eu tenho muitos exemplos, né, de formação de preço, né, de soluções de orçamento de compras. Né? Imagina orçamento de compras usando previsão, né, modelo de previsão. Então, dá para fazer também. Então, hoje, aí é só um sentimento de quem tem um viés de pequena amostra. Hoje, eu entendo que um colaborador júnior ou até um colaborador pleno ainda não, na média, ele ainda não sabe usar. A gente tem que ter muito cuidado. Sim. Esses dias eu vi uma matéria na internet de acho que foi um jornalista que esqueceu de apagar o início, porque quando você pede no chat, prompt, né, o início, você faz o prompt, ele te dá a resposta, mas antes ele diz, claro, eu vou fazer para você assim, assim, assim. Né? Esqueceu de apagar. E saiu na íntegra no jornal, ou seja, a pessoa que construiu esqueceu de... não leu, né, a matéria que pediu para criar. E mais do que isso, deve ter passado pelo editor, deve ter passado por uma equipe, né? Então, para mim, isso entrega um recado muito, muito claro. Para você usar a tecnologia e para ela te ajudar, você tem que ser, com o perdão da palavra, mas eu vou usar de propósito, você tem que ter alfabetização tecnológica. Sim. Uhum. Né? Especialmente para usar ela para textos, porque muitas vezes conhecer o assunto que você está lidando, sem né? dúvida nenhuma. Ou as soluções que os modelos estão entregando, elas são soluções gerais, generalizadas, né? Então, quando você vai para um contrato específico de alto valor agregado, você precisa, de alguma maneira, de um certo letramento com o uso da tecnologia para fazer dela um parceiro e não para fazer dela o seu colaborador ou para terceirizar um serviço. Isso jamais vai funcionar, pelo menos com o que temos hoje de informação, né? Então, eu uso muito também em sala de aula, mostro vários exemplos. Semana passada eu estava ministrando uma aula de matemática financeira e eu disse, olha, o ChatGPT erra na matemática financeira. Quer ver? Copiei o que estava no slide, colei, né? E resultado errado, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado até em acreditar, porque um modelo de linguagem, né, natural e neural, né, basicamente ele pega um volume absurdo de dados e reduz, ele generaliza. Uhum. Né? Então, por natureza, é uma generalização de informação. Né? Então, ele está fazendo previsão de qual é a melhor palavra, dadas as palavras anteriores para construir o que você está pedindo. Né? Mas o nível de especificidade, que é o que gera valor, por enquanto a gente não tem, e temos muitos desafios aí que exigem uma alfabetização no uso dessa tecnologia. Né? Para código, por exemplo, e aí não mais para texto, para código, aí eu já vejo hoje, para quem já trabalha com código, aí eu vejo um ganho abissal, a diferença é abissal em relação ao uso do GPT para texto. Talvez porque a gente que escreve laudos e pareceres, né, a gente não quer escrever nada genérico. A gente quer escrever tudo específico e objetivo, né? Já para código, não. Para código você consegue eliminar... padronizado, né? Você consegue eliminar muito tempo e como código é lógica, né? Então, de alguma maneira, a ferramenta até te ajuda a construir uma solução por uma lógica até um pouco mais elaborada, com um custo muito menor de tempo. Né? Mas para código ela melhorou muito recentemente. Recentemente. Né? Porque
se você pegar 1 ano atrás, o pessoal que estava usando o GPT para gerar código estava tendo muita crítica. Hoje, inclusive, a gente, quem trabalha com código, não posso dizer a gente porque eu não sou da área, né? Mas hoje eu trabalho com o GPT dentro do VS Code, que é o software de programação. Então, eu não preciso mais acessar... Já é uma aplicação específica aí. Eu integro o GPT dentro do software que faz a programação. Então, ele já escreve dentro, da folha que eu precisaria para fazer o teste. Então, eu não preciso mais ficar copiando, colando, né? Então... E para o nosso público ouvindo, o Thales está sendo humilde aqui, tá? Ele... Por quê? Usa bastante código para bastante coisa. Já mostrou muito. Análise financeira, pegando dados da bolsa direto para fazer literalmente análise de finanças para tomada de decisão. Um robozinho, né? Robozinho. É verdade. Pois é. Mas eu queria tocar num outro assunto, Thales. Bom, você já falou aí da parte da consultoria, né? Como é que é esse mercado, sua empresa, como é os seus percalços aí ao longo do tempo, né? Em termos de consultoria, e você também tem um viés acadêmico, né? Então, inclusive, eu queria que você falasse um pouco aí agora. Quer dizer, eu falei no começo que você atualmente coordena o nosso doutorado profissional aqui. Né? E assim, uma das decisões de você estar nesse local é exatamente porque você também é uma pessoa de mercado. Né? E aí, fala um pouquinho desse desafio aí, né? de uma coordenação de um curso que é voltado para profissional de mercado, né? Sendo você uma pessoa de mercado, e você tem muitos alunos que são de mercado também. Exatamente. O desafio do que é uma aula para um profissional de mercado, principalmente na formação aí de muitos que serão consultores amanhã. Essa é uma boa pergunta. E aí, Carlos, você precisa, e eu sei que você sabe disso, né? Você precisa entender que esse desafio ele foi deliberado pelo Valsemiro. Então, e já foi deliberado como um desafio mesmo, porque não é simplesmente... sair mexendo nas coisas e mudando. Isso é uma coisa que eu vim aprendendo aí ao longo desse primeiro ano de coordenação, né? Porque a gente tem um agente regulador, né? Que tem uma história no nosso país muito sólida de regulação de cursos estrito sensu, né? Que a gente precisa olhar, né? Precisa seguir e colaborar também. E os cursos profissionais, eles estão... Aí, inclusive, o próprio Valsemiro poderia falar com muito mais propriedade do que eu, né? Hoje a gente tem avançado em elementos regulatórios. A gente ainda continua avançando. A gente não tem o mesmo histórico que tínhamos nos cursos acadêmicos, né? De mestrado e doutorado acadêmico. A gente não tem nos cursos de doutorado profissional, né? Porque o doutorado profissional, na nossa área, ele vem dos idos aí de 2017, 2018. Corrija se eu estiver equivocado. Então, a gente está ainda avançando nas questões regulatórias. Então, uma coisa é o que podemos fazer, dado que o agente regulador permite, que é bem flexível, inclusive. Outra coisa é o que eu gostaria de fazer enquanto profissional, né? Que eu acho que é algo que, ao longo do tempo, né, a própria comunidade acadêmica que atua no mercado vai, por natureza, assessorar, participando dos comitês do agente regulador, né, que é a CAPES, para poder, de alguma maneira, nos permitir avançar em algumas temáticas que a gente gostaria de implementar, né, e que ainda não conseguimos. Mas, por exemplo, atualmente, e a partir agora de 2024.2, a gente já está oferecendo mais de 10 disciplinas cujo tutor... ele é um profissional de mercado e o foco do assunto é um projeto de uma consultoria. Então, é um consultor que dá aula, né? Que não é uma aula, é uma tutoria, mas é uma aula em cima de um projeto, de uma dor real, né? Aí, cada aula tem uma vertente específica, né? Uma de contabilidade e finanças, outra de terceiro setor, outra de marketing e competitividade, mas cada um... com base em um projeto real, não é um case, né? Não é simplesmente um case, é de fato um projeto que representou uma dor e que foi solucionado e que já tem um histórico de resultados positivos, né? Orientado para dados e orientado para tomada de decisão. Então, isso, a partir agora de 24.2, a gente já vai conseguir oferecer para todos os alunos de doutorado, em breve também para os alunos de mestrado profissional, né? Que a ideia é aliar a visão e o background sólido que a gente entrega do ponto de vista científico e metodológico, com a oportunidade de conversar com
com um consultor de mercado que atuou em uma dor, usando inclusive soluções orientadas para dados, que eventualmente não tem a mesma formação. Então, é uma simbiose que está... Nos testes que a gente fez, a gente percebeu que ocorreu uma simbiose entre o aluno, que já tinha uma formação científica, mas que eventualmente não era consultor, não produzia soluções para o mercado, eventualmente, mas uma simbiose desse perfil com o perfil que construiu a solução. Então, eu já recebi o report do facilitador, dizendo assim, olha, inclusive nas apresentações eu recebi feedbacks de caminhos diferentes de como construir essa solução. E hoje já é pauta de discussão na equipe, né? Na equipe que desenvolve as soluções. Então, o conhecimento ele é infinito, né? Sim. Então, querendo ou não dá para a gente achar que a gente domina absolutamente nada, né? Então, quando a gente junta academia com o mercado, eu não consigo ver nenhum elemento negativo, né? Às vezes eu enxergo interpretação equivocada. Tem algumas interpretações que são equivocadas. Uma delas é aprender com a prática é melhor. Não é melhor, ela é complementar. É uma das fases, inclusive a fase de solidificação do aprendizado. Você solidifica executando. Agora, como que você executa algo cujo domínio fundamental você não tem? Você vai acabar criando uma solução ou que não tem nenhuma diferenciação de mercado, assim você não consegue ganhar o setor, a indústria, né? Ou você faz incompleto, ou você faz eventualmente até errado aos olhos de quem tem um grau de especialização maior, de conhecimento maior na área. Eu acho que fazendo um paralelo aí com o que nós discutimos aí do consultor, que para ele realmente fazer uma boa entrega de uma consultoria, de um parecer e tal, ele precisa ter uma fundamentação, né, científica, teórica. Eu acho que quando a gente está falando aí de um mestrado profissional, um doutorado profissional, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, muitas vezes o aluno ele confunde, achando que é um profissional, mestrado profissional, doutorado profissional, eu vou lá só aprender práticas de mercado. Ou seja, aquilo, a forma de praticar. Não. A prática é a consequência. Você tem que aprender a fundamentação. Como é que é o fundamento disso para que eu consiga, né, numa realidade, conseguir achar as melhores soluções para aplicar e tal. Então, isso é muito ligado ao que a gente falou de consultoria, quer dizer, mas isso é para tudo, né? Olha um outro exemplo que fecha esse assunto, né? Lembra do projeto que eu entreguei agora? É o que está mais fresco na memória, né? De vida útil de ativo intangível. O que o cliente mais gostou foi que na fundamentação eu trouxe ativos similares de outros mercados no exterior para justificar o posicionamento técnico do laudo. Ou seja, nos nossos cursos, aprender a ler balanço é o básico. Sim. Né? Então, ler balanço e trazer exemplos de outras companhias do exterior é o básico. Então, é como se fosse assim, o cliente ele valorizou algo que academicamente para a gente é o start da coisa, né? O start da brincadeira. Então, é como se fosse assim, o cliente ele percebeu 10, estou chutando o número aqui, mas 10, 20% do que eu entreguei na fundamentação. É como se fosse isso. E o exemplo que você deu soa muito igual a uma pesquisa, tá? É verdade. Você pegou um estudo de caso, você foi lá fora buscar a fundamentação teórica, botou aqui, mostrou que o estudo de caso com a fundamentação lá de fora, você tem... Exatamente. Conectei os dots, né? Conectei os pontos. Você foi falando, foi uma pesquisa. Na verdade, quando você tem um bom aprendizado de como desenvolver uma pesquisa metodologicamente, você mentaliza aqueles passos da metodologia, cara, é isso que você precisa no dia a dia para buscar soluções para os problemas que você tem à frente. Exatamente. Suas dores aí no dia a dia. Então, assim, é muito similar essas coisas. É claro, um vai puxar um pouquinho para um lado, para o outro, mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Só falta a habilidade de você converter a linguagem científica em uma linguagem de solução, né? Boa. Perfeito. Eu acho que, assim, a gente já está quase chegando ao final aqui do nosso tempo, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem final, né, para alguém que quer ser um consultor, né, no futuro aí, que caminhos aí? Um resumo disso tudo que a gente colocou aqui. Quem quer ser um consultor, eu enxergo 2 grandes perfis, né? Primeiro, o recém-formado, aquele que está estudando a área de negócios. Eu acho que esse é um perfil.
e a consultoria é uma das grandes áreas consideradas por esse tipo de recém-profissional, né? Para esses, eu diria que não é um caminho fácil, assim como qualquer indústria. Não existe almoço grátis. A trilha ela exige bastante experimentação e experiência. Então, aproveitar o máximo possível as experiências que o mercado entrega. E o aproveitamento não é se colocando disponível, não. É entregando mais do que o que está sendo pedido. Porque é assim que você chama a atenção e você começa a ser visto na indústria, né? E tem um profissional já mais experiente. Esse profissional mais experiente, eu sugiro ampliar o leque de conhecimento, porque é muito provável de essa experiência ser em uma área muito específica, né? Então, ampliar o leque é uma possibilidade interessante para que surjam as ideias de soluções que o mercado ainda não está enxergando como solução. É como eu enxergo, como eu vejo. Aí, se eu voltasse no tempo, né, eu iria ou por esse caminho ou pelo o caminho alternativo que eu comentei, se eu fosse mais jovem, quem me dera, né? Eu gosto dessa visão generalista, porque mesmo um especialista em certo tema, se você tem um conhecimento geral muito bom, você consegue achar um viés na sua solução aqui muito melhor do que ninguém vai achar. Né? A maioria não vai achar, dado o grau de especificidade, né? que o mercado segue, né? Então... Perfeito. Acho que chegamos ao final aqui. Acho que foi um papo agradável aqui. Aprendi bastante também, tá? Te conheci melhor, inclusive, né? Sempre humilde, né? Conheci o início. A gente só não conta o bastidor, né? Quem estava aprendendo, na verdade, era eu, né? Antes de sentar aqui. Não, mas perfeito. Thales Bruni, né? Bruni. Queria agradecer aqui esse bate-papo, né? Esse momento. Queria agradecer o Carlos aqui também por me acompanhar aqui nesse bate-papo. E só dizer aí aos nossos ouvintes, né, as pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo simplesmente, que toda quarta-feira um novo episódio vai ao ar e que nós estamos aí nas principais plataformas, né, do YouTube, Spotify, as redes sociais, enfim. Então você que nos assiste, comente lá, compartilhe, faça as suas sugestões de próximos temas que você queira ouvir aqui. Então, assim, faça com que essa mensagem chegue ao seu amigo que quer ser um consultor. Então, eu me despeço aqui de vocês e até uma próxima quarta.